Olá, pessoal. Vocês estão nos assistindo pelo AmazonSat e pelo portal amazônia.com. Bem-vindos a mais um Amazônia Interativa. E a gente sabe que a Amazônia oferece aí uma variedade de matérias-primas com um potencial muito grande para a bioindústria. E foi justamente a respeito desse assunto uma das matérias mais acessadas durante essa semana no portal amazônia.com. Essa daí é a matéria que tem como título: biocosméticos produzidos na Amazônia ainda estão distantes do mercado. O setor reclama da falta de liberação de patentes, de cumprir restrições fitossanitárias e a criação de uma cultura que valorize a produção local. Essa matéria é uma das parcerias que o portal Amazônia tem com o Jornal do Comércio. A gente publica algumas das matérias que saem no Jornal do Comércio. E para falar a respeito desse assunto e todo esse potencial, a gente recebe hoje o secretário de Planejamento do Estado do Amazonas, Tomás Nogueira, que é bastante experiente, é um gestor bastante experiente, já passou inclusive pela SUFRAMA, então tem um vasto conhecimento aqui da região. Bem-vindo, secretário. Obrigado, bom dia àqueles que nos assistem, seja pelo AmazonSat ou pelo portal Amazônia. É uma satisfação estar aqui e poder conversar com esse tema que realmente guarda uma relevância muito grande para a nossa região, né? Não é uma potencialidade a ser ignorada, pelo contrário, é um dos grandes oportunidades que nós temos. Desde a prorrogação da Zona Franca, nós estamos trabalhando. O governador José Mello, olhou para o futuro e viu muito bem que nós tenhamos a Zona Franca. Muito importante que a gente possa ter conseguido este prazo novo até 2073. Então vamos trabalhar para fortalecer esse modelo, mas vamos também aqui agora, nesse momento que a gente conseguiu essa prorrogação, diversificar a nossa matriz econômica. E nós estamos trabalhando exatamente nisso, numa nova matriz econômica ambiental. E qual é o traço distintivo disso? É incorporar à economia do Estado aqueles pontos de possíveis recursos naturais para serem levados a mercado, serem desenvolvidos. É muito interessante pensar nisso porque eu chego no Biocosméticos, a Zona Franca de Manaus teve o condão de transformar a nossa realidade, de ocupar economicamente a Amazônia e o nosso estado. Mas, por outro lado, tem outros aspectos que nós temos hoje de olhar e nos preocupar, e foi isso que levou o governo e o governador a essa reflexão. Quais são os dados que eu tenho colocado insistentemente? Quando, da instalação da Zona Franca, Manaus tinha 24% da população do estado. Hoje tem 52%. E crescendo. E por que tem? A atividade econômica aqui é praticamente 80% do estado todo. Isso. Se nós não considerarmos o petróleo de Urucu ou a exploração mineral da Taboca, nós teríamos em Manaus mais de 90% a 95% da atividade econômica. Estão em contraste monstruoso, monumental. O estado, que é o maior estado da federação, exato, que é maior do que o Nordeste brasileiro sozinho, concentra em 0,02% do seu território, 52% da população e mais de 90% da atividade econômica. Então, esse modelo também está buscando integrar territorialmente a economia, as pessoas e as nossas potencialidades. Então, nós estamos trabalhando em algumas prioridades específicas. Nós estamos falando da piscicultura. Há uma demanda enorme no mercado mundial por proteína, né, e proteína animal de qualidade, não apenas a bovina. Exato. Né? A fruticultura é o segundo ponto. E aí nós entramos em algo que tenha mais a ver com o uso da biotecnologia, que são os fitoterápicos e fármacos e biocosméticos. Exatamente. Então, no biocosméticos, nós estamos trabalhando praticamente nessas 4 linhas em termos dessa integração. Além algo que perpassa tudo, que é o turismo, né? Mas, no biocosméticos, o que é que nós precisamos? Primeiro, há um mercado mundial demandante disso, certo? Há, sim, especificidades e espécies e produtos e óleos que funcionam, a partir da nossa biodiversidade, que funcionam até industrialmente como fixadores
tá certo? E uma série de outras aplicações nessa indústria. Então, só nessa primeira fase, dizer o seguinte: a preocupação dos leitores é válida, porque esse é um dos nossos maiores potenciais. Existe um mercado monumental e nós não temos que pensar apenas no mercado local, no mercado brasileiro, mas no mercado mundial. Certeza. Então, só para concluir essa etapa, o que é que nós estamos fazendo? Nós tivemos um encontro, o governador capitaneou o encontro no final de fevereiro, início de março, dialogando com a comunidade ambiental, dialogando com alguns embaixadores, economistas, e isso tem um desdobramento. Desde essa terça-feira, e nas próximas 3, nós estamos realizando o que nós chamamos de jornadas de desenvolvimento. O que são essas jornadas? São oficinas dedicadas um dia a cada tema. Nós já fizemos a da piscicultura, na terça-feira, nós já fizemos a da fruticultura, extremamente positivas, extremamente de extrema qualidade. Nós vamos fazer, na próxima terça, sobre a questão de madeireira e manejo. Sim. E faremos fármacos. E na próxima terça, não essa, nós dedicaremos exclusivamente à questão de cosméticos. Como é que se estrutura essa produção, quais são os gargalos, o que é que o poder público pode fazer, o que é que a interação com a iniciativa privada. Você levantou uma série de temas interessantes, alguns deles nós não conseguiríamos fugir, nós temos de trabalhar para vencê-los. Por exemplo, nós não podemos ter a expectativa de que os controles fitossanitários deixem de existir. É preciso que, ao utilizar uma essência, um óleo, haja uma segurança, e hoje a sociedade moderna é cada dia mais demandante disso, né, de que isso não faz mal à saúde humana. Exato. Secretário, inclusive a respeito disso, de que maneira o Estado pode ajudar essas indústrias em relação à liberação de patentes? Porque essa é uma das coisas que eles mais reclamam, né? É na demora dessa liberação de patentes e justamente no atendimento a esses protocolos que são atendidos pelas agências reguladoras. Volto ao ponto. Esses protocolos são fundamentais. Você não acessa aos mercados se não tiver cumprido esses protocolos, certo? Bem, e na discussão dessa matriz, nós estamos exatamente trabalhando tudo isso. Como eu falei para você, vou dar o exemplo dessas oficinas. Fundamentalmente, o governo está ali para ouvir os produtores e o mercado. Não é para nós colocarmos nossas posições, nós temos ouvido, fazendo esse mapeamento das necessidades. Eu chego no ponto que você está falando, mas só quero dar um exemplo. Claro. Nós achamos que nós íamos começar a discutir fundamentalmente o processo produtivo da piscicultura, né? Como que é que incrementa, como é que tem ganhos de competitividade, como é que você trabalha o alevino para ser a reprodução, melhoria, toda a questão. Então, nós estamos colocando a questão da ciência e tecnologia de suporte. Por essa razão é que a ciência e tecnologia veio se juntar numa única estrutura ao processo de desenvolvimento. É para levar para essas pessoas o conhecimento aplicado para vencer essa etapa. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: quando nós lá chegamos, o primeiro mapeamento que tinha era que nós temos um problema de regularização fundiária. Então, nós temos focado, vamos trabalhar aqui, regularização fundiária, acesso à licença ambiental. O objetivo dessas oficinas é isso, é saber quais são essas necessidades. O segundo ponto é identificar essas necessidades, colocar a estrutura da comunidade científica e do próprio Estado na superação disso. Patentes, desenvolvimento tecnológico. A equipe da SECT, que é a Secretaria Executiva de Ciência e Tecnologia, fez um trabalho extraordinário mapeando o que é que nós temos de estrutura de desenvolvimento de pesquisas no Amazonas sobre todos os temas que envolvem a biotecnologia, inclusive especificamente a questão de fármacos e biocosméticos. Sim. É interessante que a gente pode identificar que nós temos um enorme número de entidades e pessoas trabalhando com a pesquisa básica, com a pesquisa aplicada, mesmo na formação, mas o desenvolvimento
e essa questão de patentes é muito menor. Então, isso é algo que nós já tínhamos identificado. Nós precisamos colocar os nossos esforços em suporte a esses produtores, né? E é isso que nós vamos fazer em diversas formas, instituições, para que nós possamos vencer a questão dos protocolos. Mas, fundamentalmente, não se pode ignorar os protocolos, porque senão você não chega a mercado. Ontem eu tive a oportunidade de estar conversando com o Dr. Adrian, o novo diretor do CBA. E o que nós dizemos é o seguinte: isto tem de absolutamente ser concluído esse processo. O Estado do Amazonas dá o maior apoio, o Estado do Amazonas vai trabalhar concretamente para que nós tenhamos sucessos na efetiva implementação do CBA. Mas o Estado do Amazonas tem a obrigação, pelo senso de urgência, de trabalhar. Se o CBA não se concretiza, nós temos de colocar aqui agora alguma alternativa, porque o que você falou, a gente já identificou. Os produtores precisam de um suporte tecnológico em todo o acompanhamento, inclusive burocrático, sim, né, de cumprir para ter as suas patentes. Secretário, o senhor tocou num ponto importante. O CBA é uma coisa bastante cobrada, a gente sabe que não depende aqui do governo do estado, depende do governo federal, né, a questão do CNPJ e tudo mais. Só que tem um assunto macro que nesse momento é um pouco mais preocupante. O governo federal fez uma série de cortes nos ministérios de Ciência e Tecnologia e também de Educação, e quem vai trabalhar no CBA são justamente pesquisadores e tudo mais, não só no CBA como em outras instituições de pesquisa aqui do nosso estado. O estado do Amazonas já foi um paraíso para quem queria trabalhar com pesquisa. Como nós estávamos conversando antes do programa começar, o estado já chegou a ser o quarto em formação de mestres e doutores. Como é que vocês vão fazer para contornar essa situação no meio dessa crise econômica, para que não haja um atraso nesses planos? Você tocou num aspecto importante, mas deu a resposta no fim. Seja o governo federal, seja o governo estadual, estão sentindo os efeitos dessa crise econômica. Não há como você negar isso. Nós estávamos conversando com as categorias profissionais e nós mostramos a mesma coisa. Eu diria o seguinte, para ser prático: o salário do governo do estado diminuiu no ano passado. Ou seja, nós recolhemos menos numa sociedade que cresce as suas demandas do que no ano anterior. E isso impacta todas as atividades do estado. E algumas das atividades do estado, elas sequer são eletivas, tá certo? Porque nós teremos de continuar atendendo as pessoas que chegam nos hospitais, as pessoas que demandam o sistema de segurança. Existem prioridades. Né? Então, o que ocorre? Absolutamente contra a expectativa nossa, porque não se faz desenvolvimento sem o fortalecimento dessas áreas. Esses recursos, por exemplo, que no estado do Amazonas, para ciência e pesquisa, são um percentual do orçamento, eles não foram diminuídos nesse percentual. Pelo contrário. O orçamento do estado. Do estado. No ano passado, foi o ano onde o estado colocou mais recursos próprios, percentualmente, do seu orçamento em ciência, tecnologia e inovação. No entanto, as receitas públicas, no momento da crise que nós vivemos, estão diminuindo, e isso precisa ser ajustado. O que é que nós estamos trabalhando, o que é que nós podemos fazer? Ainda ontem, na reunião da SUFRAMA, nós tínhamos uma resolução sobre PID. É uma iniciativa da SUFRAMA muito importante. Mas nós mesmos trabalhamos para que saísse de pauta, para que entrasse numa reunião extraordinária daqui a 15 dias, porque isso é tão importante. Como foram feitas alterações na véspera, nós não conhecemos. Mas é trabalhar os recursos, é otimizar os recursos, é trabalhar os recursos de P&D que também são gerados no polo industrial para essa atividade. Então, tem alguns mecanismos que ainda são possíveis de serem trabalhados, de incrementar o uso das nossas verbas. O outro ponto muito claro é que os recursos gerados no estado do Amazonas, de alguma forma, têm de contribuir para a pesquisa aqui, para a formação aqui, para a massa crítica dentro do estado do Amazonas. A ciência ela não tem essa fronteira que a gente às vezes põe na cabeça.
mas nós temos de utilizar os nossos recursos, otimizar, nesse momento de crise, os recursos. Há pesquisas importantes que nós até compartilhamos e fizemos junto com outras instituições nacionais. O que nós estamos buscando é isso. O que é que nós podemos fazer para dar essa resposta que o público quer, também localizando o espaço do desenvolvimento dessa pesquisa no território do Estado. Entendeu? Então, há um espaço, sim, aí, tem a ver também com uma coisa mais importante. Algumas pesquisas, elas são relevantes, mas elas têm de obedecer a um grau de priorização. Sim, o claro. que nós estamos trabalhando na priorização é aquilo que pode estar focado em assuntos que têm uma relevância social e econômica para o Estado. A cadeia produtiva de fármacos, a cadeia produtiva de cosméticos, dos nossos óleos essenciais e também, do que eu falei, da própria piscicultura e fruticultura. Então, uma redirecionamento ajuda e faz parte. Secretário, e a Zona Franca Verde, que é um assunto que está sendo bastante comentado ultimamente, é uma lei que veio aí a acrescentar, né, incentivar o uso das nossas matérias-primas, mas ela pode ajudar, essa lei pode ajudar no desenvolvimento, no incentivo ao desenvolvimento de indústrias como de biocosméticos? Pode. Vou explicar. A Zona Franca Verde estende ao todo o território da Amazônia Ocidental e do Amapá um tratamento tributário diferenciado para a produção industrial. Porque quando você quer trabalhar essas cadeias que eu me referi, você tem de saber que há um maior nível, um maior custo se nós desenvolvermos algumas atividades, por exemplo, em Tefé e outras cidades do interior que não têm a estrutura de Manaus. Sim. Então, o programa Zona Franca Verde é um programa do governo federal que faz um desenho, né, que melhora a competitividade para a produção nessas áreas. E isso se ajusta à nossa expectativa no arranjo produtivo que nós tenhamos dessas prioridades, a que você vá além apenas da produção local e do extrativismo. Eu não tenho apenas de ter a cultura do peixe, a piscicultura, mas eu tenho de ter a capacidade de ter uma indústria voltada para aquele processamento com agregação de valor local. Sim. Então, esse é o diferencial e ajuda que o Zona Franca Verde traz. Ele sozinho não vai resolver a questão da inserção dessas outras atividades na nossa matriz econômica, mas é sim algo que é muito importante. Alguns estados estão, digamos, se envolvendo muito, o Amapá é um exemplo disso, principalmente, e entendo que é sim uma oportunidade muito grande para toda a Amazônia. O Amapá, ele tem eu acredito, do meu ponto de vista, eu acredito que esse envolvimento se deve pela vantagem que eles têm em relação à logística, né? Estão ligados ali com o Oceano Atlântico direto, estão na foz do Rio Amazonas, não é? Eu acho que eles estão sendo bastante inteligentes em digamos, embarcar nessa canoa, porque todos esses aspectos têm de fazer parte da sua atividade econômica, né? Quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos. E até agora, ainda assim, eles têm alguma dificuldade na logística. Tem, a infraestrutura, a infraestrutura, né? E para sair. Mas eles têm oportunidades a vencer também a conexão com a Guiana Francesa. Isso é um mercado importante, mas existem algumas questões infraestruturais que precisam ser resolvidas. Mas eu acho muito inteligente. Estivemos ontem aqui em Manaus com a presença da secretária de Fazenda do Amapá e do prefeito de Macapá. Eles estão sempre presentes, o prefeito e o governador, né? O governador não veio desse, mas o prefeito tem estados presentes nas reuniões da SUFRAMA, e eu acho que isso é muito positivo para diversificar o nosso debate também a respeito do modelo. E mais ainda, para trazer, digamos, um suporte para o que nós fazemos aqui, porque este modelo, que hoje pode ser expandido para as outras áreas da Amazônia, tem aspectos benéficos para a sociedade brasileira. E com quanto mais apoio nós pudermos contar, melhor fica. Fantástico. Agora, secretário, a gente vai dar um tempinho na nossa conversa, porque a gente fez uma videoreportagem a respeito de uma outra matéria que foi bastante acessada nessa semana, a respeito dos riscos de fazer cirurgia plástica fora do país.
muitas mulheres têm tido aí prejuízos não só físicos, mas também emocionais por conta da mutilação que resulta essas cirurgias. Vamos assistir. Atividades físicas, tratamentos estéticos e até mesmo cirurgias plásticas. Esses são alguns artifícios utilizados pelas pessoas que buscam o corpo perfeito. Mas é necessário cuidado na hora de escolher o local do procedimento. No Amazonas, muitas mulheres não se importam com os critérios de segurança, elas querem preços baratos. Então, buscam países como a Venezuela, que cobra um preço menor do que no Brasil. De acordo com o presidente do Conselho Regional de Medicina, José Bernardes Sobrinho, as pessoas devem consultar as referências dos profissionais envolvidos. O importante na hora que você escolhe um cirurgião para fazer cirurgia plástica, que é uma cirurgia eletiva, geralmente não é urgência, né? Eu acho que você tem que ter o máximo cuidado de escolher o cirurgião certo. Qual seria o meio mais correto? Liga para o conselho, primeiro saber se aquele médico que você escolheu, ele tem especialidade. E mesmo tendo especialidade, não custa nada você perguntar alguma paciente que ele operou e colher informações com as pacientes. A melhor propaganda do médico quem faz é o paciente. Tem acontecido frequentemente com pacientes de Manaus que vão à Venezuela, não conhecem o médico. Primeiro não sabe se ele é especialista, não sabe a qualificação profissional dele, porque depois que ele operou, se for para consertar um erro de uma cirurgia plástica, eu acho que é bem mais difícil do que realizar uma boa cirurgia no primeiro tempo. A sede da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica no Amazonas recebe inúmeras denúncias de procedimentos que não deram certo. Sim, existem muitos casos, né? Em pelo menos um ano, o levantamento que nós fizemos tinha 8 amazonenses que morreram em decorrência de cirurgias plásticas na Venezuela, fora inúmeros casos de complicações leves a mais graves, né, que ficam vários casos de internação em UTI aqui no estado, e diariamente pacientes procuram os pronto-socorros do estado, né, à procura de assistência de pós-operatório dessas cirurgias realizadas na Venezuela. Uma coisa importante é que a paciente conheça o médico, faça uma consulta pré-operatória, discuta todas as possibilidades e conheça realmente o médico, saiba da formação dele, né? Não importando onde ela vai operar, e desde que ela faça o acompanhamento pós-operatório inteiro no local que ela escolheu fazer a cirurgia. Ou seja, não basta ir, operar, passar um mês e voltar. Existem complicações que podem ocorrer após um mês da cirurgia. Eu gostaria de enfatizar que as pessoas procurem informações, né, a respeito de médicos no site do Conselho Regional de Medicina ou no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Videoreportagem fantástica do nosso repórter Diego Oliveira. Na verdade, parabéns, Diego, a matéria ficou muito boa. Obrigado por contribuir mais uma vez para a Amazônia Interativa. Agora a gente tem as 5 mais. E a matéria mais acessada foi sobre os jogos de futebol que vão acontecer das Olimpíadas aqui em Manaus. E a outra matéria bastante acessada também foi aquela que fala sobre os desafios e conquistas dos povos indígenas de Rondônia. Essa matéria já é a 3ª semana seguida que aparece aqui entre as 5 mais. Outra foi a de biocosméticos produzidos na Amazônia, que é justamente a que originou o programa Amazônia Interativa de hoje. Outra matéria bastante acessada foi sobre o jogo do Fluminense e do Vasco, que vai acontecer amanhã, e os ingressos já estão sendo vendidos em Manaus. E, por fim, a matéria a respeito da vacinação de cerca de 200 mil meninas contra o HPV aqui na Amazônia. As matérias completas vocês podem conferir no portal amazônia.com. Antes de encerrar o programa, eu quero pedir as considerações finais do secretário Tomás Nogueira. A satisfação de mais nada de poder estar aqui, trocar as nossas opiniões, de poder esclarecer alguns pontos para quem está em casa, mas fundamentalmente de chamar também o próprio setor
para que no dia 26 a gente possa sentar e, digamos, mapear todas essas dificuldades. Há um ponto, inclusive, que a gente não abordou aqui, que em geral divide a nossa comunidade produtora de biocosméticos, que é o desenho do PPB para a área. Então, nós temos de ter a capacidade de sentar e dialogar e ver o que é preciso fazer. Por que nós estamos fazendo isso? Por que é importante? Esse conjunto de atividades hoje responde por 7% do PIB. Nós temos de transformar isso algo em 30, 40 e muito mais. É o primeiro passo que precisa ser dado. Então, muito obrigado e a oportunidade de estar aqui conversando com você nessa manhã de sábado. Do Portal Amazônia que agradece a sua participação, secretário. Gente, e é isso. O Amazônia Interativa de hoje fica por aqui, mas você continua acompanhando tudo o que acontece na Amazônia pelo portal amazônia.com e também mostra o melhor ângulo da Amazônia, que é o de vocês, justamente. Postem as fotos de vocês com a hashtag Minha Amazônia nas redes sociais, que com certeza vai aparecer nos perfis do Portal Amazônia. Agora você fica com o Diário da Vida Gravidez, que é mais um programa aqui do AmazonSat, no mesmo formato daquele Vamos Casar. É um programa curtinho, mas que vocês gostaram bastante. Gente, muito obrigada pela audiência de vocês e até a próxima.